Só um minutinho. É que tá cheio de palestrante aqui, influencer, e aí eu precisava de uma música edificante para me dar coragem, saca? E aí eu fiquei pensando, vou entrar com uma música de filme, mas aí que filme? Aí a cabeça entra naquele loop, que é o que acontece quando a gente entra num processo criativo de uma trilha sonora. Primeiro, você sai catando referência atrás de referência para te ajudar a materializar aquela ideia que você tem em mente. E eu voltei lá no século XIX, que tinha uns compositores incríveis, que tinham umas ideias incríveis. E eles tiveram a ideia de contar uma história inteira, com início, meio e fim, só a partir da música instrumental, sem letra. E aí a pessoa entrava no concerto, recebia um programa, no programa tinha escrito a história que ia ser contada, para a pessoa poder se localizar, tipo, esse violino aqui quer dizer que o unicórnio saltitante está soltando raio, entendi. Isso ficou conhecido como música programática. Então, de cara, vamos ouvir um exemplo de uma música programática das mais famosas para vocês tentarem entender o que se passava na cabeça do compositor. Tenta ver, viaja para o século XIX. Que história ele está contando? E eu vou tentar entrar na mente de vocês para adivinhar no que vocês estão pensando. Levanta a mão. Quem pensou em pessoas vestidas de macacos tacando para cima um osso giratório que do nada se transforma numa estação espacial? Alguém? E quem pensou no grande Zaratustra, caminhando pela cidade de Vaca Malhada, pensando, Deus está morto? Também, se alguém tivesse pensado nessa segunda imagem, eu diria, parabéns. Você adivinhou exatamente o que o compositor quis dizer. Esse foi um trecho de Assim Falava Zaratustra, de Richard Strauss, e o nome original da música em alemão eu não vou me atrever a pronunciar em plena Blumenau. Mas o importante é que o Strauss, ele quis interpretar musicalmente o livro mais famoso do Nietzsche. Sacaram? Está comprovado cientificamente, né, cientistas, que a música programática falhou miseravelmente. Porque não dá para a gente contar uma história inteira só com música instrumental. A música é a arte abstrata por natureza. Ela vai bater de forma diferente para cada um. Veja, tem mais de 1000 anos de estudos de música em que os teóricos dão dicas para os compositores de como que a gente pode mexer com os sentimentos das pessoas pela música. Então, mexer com a emoção de vocês, eu sei fazer um pouquinho. Agora, exatamente qual história, imagem, referência vai bater em cada um, isso é uma coisa individual e imprevisível. A não ser que você tenha um contexto externo. E é por isso que teve gente levantando a mão quando eu falei de macacos e ossos, estação espacial. Afinal, o Stanley Kubrick trouxe esse contexto externo quando ele usou essa música em uma das suas cenas mais icônicas de um dos seus mais icônicos filmes, 2001, Uma Odisseia no Espaço. Né? Veja, como dá para ver, a música ela pode ser usada de várias formas, e quando a gente começa a falar disso, a cabeça entra meio em parafuso. Até para tomar uma decisão simples, tipo, qual é a música que vai me fazer entrar por esse negócio aqui? E aí, depois de muito pensar, eu falei, eu acho que a música adequada é desse filme que eu escolhi, que vocês ouviram, que é Os Farofeiros 2. Quando começou a tocar a música, com certeza veio na cabeça de vocês, isso aí só pode ser uma música de uma comédia zona bem popular, assim, dessas campeãs de bilheteria, né? Acho que não.
E para não parecer que eu estou sozinho nessa de fazer uma música de comédia que não tem nada de comédia, aqui mais um exemplo. Isto é Monty Python em busca do cálice sagrado. E aqui mais um. Engraçadão, né? Ó, seria uma boa entrada também. Isto é, apertem os cintos, o piloto sumiu. Se por acaso alguém não tiver essas referências, geração Z, para ontem, por favor, tá bom? Muito obrigado. E aí, é isso, quando a pessoa fala, a gente tipo corre o risco de improvisar e se perde completamente, mas tudo bem. Isso foi apertem os cintos, o piloto sumiu, mas o importante aqui é o seguinte, vocês viram que a música, a trilha sonora, ela pode ter tanto músicas feitas originalmente para essa cena, né, como é o caso dessa que eu fiz para o filme Os Farofeiros 2, ou também essa daqui, uma grande trilha sonora original do Super Mario, né? Já tem gente chorando aí, lembrando da infância. E também você pode reutilizar músicas, pegar músicas que já existiam, pegar, mudar o contexto e botar lá na cena, como é o caso do Zaratustra, ou então, o que aconteceria se eu pegasse uma música tradicional russa do século XIX e fizesse um arranjo para videogame também? Quando você estava lá jogando seu Tetris, você estava, eu estou levando à frente o legado da tradição musical russa do século XIX. Era isso que estava acontecendo. Outro exemplo disso é o Quentin Tarantino. Esse é um dos caras que mais sabe usar música nos filmes. E nenhuma música de nenhum filme dele é original. Todas as músicas dos filmes do Tarantino já existiam antes, à exceção de um filme que quem quiser pesquisa depois, porque eu também não estou aqui para ficar dando tudo de mão beijada para todo mundo, né? O importante é que o Tarantino, numa entrevista, perguntaram para ele, por que você não chama ninguém para fazer música para você? E ele falou, os filmes são como filhos, e a música é a alma dos filmes. Eu não vou botar ninguém para cuidar da alma dos meus filhos. E o legal é que pensar a música como alma do filme é que a alma, em tese, é invisível. Tem algum clarividente na plateia que discorda de mim? Não, enfim. Mas a música, quando ela está perfeitamente adequada à cena, ela também é invisível, ou seja, ela é imperceptível racionalmente. Né? Veja, tem cenas que são feitas para a música brilhar, uma grande abertura, o ápice de um drama, uma grande cena épica, mas na maioria das vezes, a pessoa que está assistindo, ela só sente aquilo como um todo, ela não está percebendo se tem música, se não tem música. Então, enquanto compositor, eu saber se a minha música está ou não chamando mais a atenção do que deveria, é mais uma coisa que eu tenho que me preocupar. É aquilo, se você está lá só fazendo a sua música, você só tem que se preocupar se a música está boa. Agora, se eu estou fazendo trilha sonora, não adianta a sua música ser boa, eu tenho que acompanhar a cena. Por isso que a cabeça pira, fica dando voltas e voltas nisso. Por falar em dar voltas e voltas em compor para a cena, eu posso ilustrar isso com o Senna. Você está lá fazendo música para o Ayrton Senna do Brasil. E aí você pega e você vai fazer a música que você quer? Não. Você tem que fazer a música que esse protagonista pede. Tem que ter alguma coisa que lembre ele, algum toque, alguma sonoridade, algum trecho que sempre que tocar, remeta as pessoas inconscientemente de que a gente está falando daquele cara. Mas é uma cena de corrida, a cena pode ter 10 minutos de duração. Eu vou ficar martelando esse tema desse cara o tempo inteiro? Não, senão vai ficar chato. Eu vou usar recursos para isso. Eu vou mudar de instrumento, vou mexer na textura da música, adicionando, subtraindo elementos, eu vou só tocar trechos da melodia, eu vou mudar o instrumento principal, vou fazer um monte de coisa. E tudo isso seguindo o ritmo que eu quero? Não, porque você tem um cara montando a cena, o editor, e esse editor ele pode botar uma virada emocional no meio da cena, num ritmo que não era o que eu estava pensando.
E eu vou ter que acompanhar, porque eu quero potencializar a experiência da pessoa que está ali assistindo. E o timing tem que ser preciso. Não posso fazer a virada meio segundo antes, nem meio segundo depois. Então eu vou mexer, às vezes, no andamento da música, ou seja, na velocidade da música. Eu vou mexer no compasso da música, ou seja, eu tô 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. O próximo compasso pode ser de 3, o próximo eu posso contar 5, eu posso botar um acorde suspensivo e o próximo compasso ser de 4,518. É um número real, já aconteceu comigo. Aliás, acabou de acontecer uma coisa parecida agora, alguém percebeu? Não? Ufa, porque se alguém percebe alguma coisa assim, acaba a experiência do espectador. Só eu posso sacar que eu tô completamente torto ali, tentando acompanhar uma virada, outra virada, outra virada. Para o espectador, tudo tem que soar orgânico. E também tem o tema principal. Quando esse tema principal vai se mostrar no seu máximo? É lá no início, quando a gente apresenta ele? É numa dessas viradas no meio da corrida? É lá no final, quando ele ganhou a corrida? Depois ainda, na comemoração? Tudo isso vai ter as coisas tocando dele, o tema dele tocando? A resposta simples para isso é: eu não faço a menor ideia. Porque chega um momento que depois de você pensar sobre tudo, você lembra que você é um ser humano, que a razão absoluta não existe, muito menos na arte. E você meio que flui, dançando no escuro, se deixa levar. E vai só juntando todas essas coisinhas técnicas que você aprendeu, estudou na faculdade, em qualquer lugar, com aquela coisa intangível e inexplicável, que no final das contas é o que fez a gente escolher alguma forma de arte como meio de expressão de vida. Aqui especificamente, essa junção da arte que é abstrata por natureza, com a cena e a dramaturgia, que elas dão contexto ao que eu estou fazendo, me limitam e por isso me ajudam a criar. A maioria das ideias musicais que eu tenho, eu não teria se eu não estivesse sendo limitado e, portanto, inspirado pela cena, pela dramaturgia, enquanto elas aqui se potencializam por essa sensação que só a abstração da música pode trazer. E aí que tem aquela regrinha de ouro que é: se você começa a falar um negócio, é melhor que você saiba como que você vai terminar o que você fala, né? Só que o grande Hans Zimmer, compositor responsável por filmes como Duna, A Origem, Interestelar e X-Men, Fênix Negra, no cursinho dele ele diz: se você tem uma regra, quebre-a. Então, por isso que eu comecei aqui a falar meio sem saber como é que eu ia terminar. Eu pensei, tipo, Maxwell, traz um negocinho para mim, por favor. Eu pensei, de repente, em sonorizar essa sensação, esse sentimento, tipo, muito obrigado, sim. Todo hold merece muitos aplausos. Pensei em sonorizar essa sensação de, tipo, como é que a gente não sabe terminar a coisa, é uma coisa meio de suspense, eu acho. Mas ao mesmo tempo, é um suspense meio melancólico, meio... eu não sei como terminar uma fala. Eu só vim até aqui, eu não tinha tanto tempo assim para me preparar, eu tenho mais o que fazer. E a coisa pode ir transformando numa coisa meio The Last of Us, assim. Meio Santolala, só que na guitarra elétrica. Só que se você continuar pensando, você lembra que o seguinte: eu comecei de uma forma meio épica, mas era comédia. E se eu terminar de uma forma mais tradicional? E se a gente termina um TEDx Talk com uma música tradicional russa do século XIX?
Cazu, senhoras e senhores.